Paz de nosso Senhor, paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, sejam bem-vindos aqui no meu canal, o canal do pastor Abimael Prudente Júnior. Realmente Deus, Ele é poderoso, né? Nós só agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito, pelos benefícios da salvação, que por obra do Espírito, por obra de Cristo Jesus, por obra do Deus Pai, foi estabelecido para resgatar o mais vil pecador, né? E eu venho aqui hoje, através deste vídeo, trazer uma temática para nós aqui debruçarmos sobre ela. Mas antes disto, eu quero convidar você para se inscrever no meu canal. Não só assista, eu peço com muito carinho, peço com muito amor, peço com muito cuidado, zelo, tá? Para que você não só assista, né? Isso aqui é um trabalho para a glória do nome de Jesus. Eu conto com você como uma ferramenta de Deus para vir comigo dando glória, para se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu joinha, para que o YouTube entenda que este nosso vídeo tem sido de edificação, tem servido para vocês, tá? Então você que é membro, inscrito deste canal, te peço mais uma vez com muito amor, inscreva, deixa o like, acione o sino, compartilhe. Você que está pela primeira vez, quero pedir que você ajude nós. Você que está assistindo, entrou aqui no meu canal, não saia daqui sem se inscrever. Eu tenho um compromisso, eu já sempre digo, de uns vídeos para cá, eu tenho sentido em meu coração arder fortemente a alegria de orar pelos inscritos deste canal. Eu venho apresentando aí sua casa, sua família, seu relacionamento, sua saúde, seu trabalho, tudo que Deus tem colocado nas suas mãos. Eu oro a Deus pedindo por misericórdia que Ele atenda o nosso clamor e venha em busca, venha a favor, venha com resposta sobre os lares, né, desses nossos inscritos, tá? Então quero pedir para você, não saia daqui sem se inscrever. Vamos para o nosso tema, porque o tempo é curto, tá bom? Deixa o joinha. Irmãos, eu quero falar hoje sobre 3 razões por que devemos ser cheios do Espírito Santo. 3 razões porque precisamos ser cheios do Espírito Santo. Eu quero já embasar este nosso comentário, porque somos sola Scriptura, que é somente as Escrituras, sola Scriptura, e eu quero falar aqui o verso de número 4 do capítulo 2, do verso 4 de Atos dos Apóstolos, e diz assim o texto: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhe concedia que falassem, tá? Então aqui é o texto que nós vamos dar o ponto de partida. Observe que aqui nesse texto, no dia da festa do Shavuot, né, que é justamente a festa do Pentecoste, que no grego é chamado de quinquagésimo, né, ou aquele 50 dias após a Páscoa. Então eles estão reunidos, cumprindo a ordenância de Jesus, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Estão na expectativa também, haja visto a promessa de Joel, capítulo 2, versículo 28, né, que diz: derramarei sobre o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Então, eu tenho aqui esse texto com base em ser cheio do Espírito Santo. A propósito, temos aqui essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, né? A palavra ser cheio, ela vem do grego derramar, né? Sobejar, né? É aquilo que está realmente ultrapassando o limite daquilo que se cabe, aquilo que se consegue recepcionar. Então, é realmente encher, né? É transbordar, essa palavra encher. A palavra Espírito aqui, dentro desse texto, ela está inserido não no Paráclito, no sentido de consolador,
né? É claro que há aqui sim essa conexão muito íntima, né? É o próprio Paráclito, mas a forma da expressão etimológica no contexto do grego aqui é a mesma concepção grega, né, etimológica, dentro de Efésios capítulo 5 e 18. Não vos embriagueis com vinho, porque a contenda, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra Espírito ela é conectada com a palavra pneuma, que é o sopro, né, que vem de vida, estar vivo. Logo, estar vivo aqui, né, nesse contexto, é transbordar de vida, né? A vida que o Espírito proporciona, a vida que o Espírito Santo ele dá para nós, né? Que vem da palavra hebraica rivá, que quer dizer manter-se vivo, preservar aceso, né? É fazer renovar, reviver, animar. É a expressão da palavra avivamento, tá? Então, aqui o texto ele é bem claro nessa questão de encher do Espírito com relação a estar nesta vida que só o Espírito Santo, o Paráclito, com sua pneuma, o sopro, né, que é o vento, né, é ali o fôlego, né, o fôlego da vida, muito especial, espiritual. Você está vivo. Nós temos o texto do profeta Ezequiel, no capítulo 37, quando o Senhor dá aquela visão a Ezequiel mostrando um vale de ossos secos, e manda ele profetizar, e ele termina de profetizar, e quando ele termina, o exército não está de pé, e o Senhor diz, profetiza novamente, porque o Espírito ainda está faltando, falta o Espírito soprar vida, né? O rivá, que é manter-se vivo, preservar aceso, estar, né, renovado, reviver, reanimar. Então, quando ali ele profetiza, o Espírito entra, né, naquele corpo que já foi, então, pela primeira vez que o profeta profetizou, aquele corpo que já estava totalmente formado, ele passa a se colocar de pé. Ali numa linguagem espiritual a favor de Israel, mostrando a decadência espiritual de Israel. Então, eu venho aqui, é claro, demonstrar para você as 3 razões porque devemos ser cheios do Espírito Santo. Por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Qual é essa razão? Porque me preocupa tanto ser cheio do Espírito Santo. Por que eu tenho que ser cheio do Espírito Santo? Eu dei a primeira visão para você aqui, né? Eu não vou estar falando aqui sobre a festa de Pentecoste. Eu tenha aí, se você procurar, eu tenho um vídeo sobre a festa de Pentecoste, tá? Se eu não tiver, é só me pedir, eu faço exclusivamente um vídeo para isso. Mas o que nós queremos se prender aqui, né, estar preso, é justamente ser cheio do Espírito Santo. Porque nós estamos vivendo uma época de pessoas vazias, igreja cheia de pessoas, mas vazias do Espírito. Não se vê mais línguas, né? Não se vê mais o falar em línguas, não se vê mais o profetizar, não se vê mais os dons do Espírito Santo, não se vê mais cura, não se vê mais libertação, não se vê mais, né, aqueles sinais que acompanhou a igreja primitiva, que veio ao decorrer da história, como também em 1910 chegou pela Assembleia de Deus o movimento pentecostal, né? Ali com Jimmy Swaggart, né? Que veio com Daniel Berg e Gunaving. Eles vieram trazendo, né, da Rua Azusa. Diz ali que houve um grande Pentecoste, um grande avivamento, e nós estamos precisando aqui, eu não ia nem falar isso, mas acabei entrando nesse contexto, nós estamos precisando de um grande avivamento. Nós precisamos buscar este avivamento, nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo. A tecnologia tem nos afastado do Espírito Santo, e um dos meios de estar afastado é a falta da oração, é a falta da santificação, da leitura da Bíblia, é a falta de uma vida íntima com Deus, né? Então, a correria, né, de querer ter casa, de querer trabalhar, de querer cuidar da família, essa correria, essa vida agitada do dia a dia,
de preocupações, de enfermidades tem feito a gente ficar longe, distante da presença do Espírito Santo. E eu venho aqui hoje falar sobre a necessidade, 3 razões por que devo estar cheio do Espírito Santo. 3 razões. A primeira razão, eu já quero abordar com você aqui, é justamente porque somos de Cristo. Por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Porque somos de Cristo. Uma vez que eu sou de Cristo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Aqui nessa questão de ser de Cristo, ele fala justamente da nossa identidade, ele mostra a nossa identidade. Nós vamos estar lendo aqui rápido um texto de 1 Coríntios, capítulo 6, 19 e 10. Quero chamar a tua meditação para isso. Capítulo 6, versículo 19 ao 20, exatamente. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler, tá? Acaso... deixa eu ver se é isso daqui mesmo. Peraí, deixa eu ver. Porque somos de Cristo. Efésios 1, 3 e 8, acho que é isso. Efésios 1, 3 e 8. Eu estou trabalhando aqui essa questão para a gente ficar mais lúcido, no que tange a questão do texto. 1, 3 e 8. Vamos ver se é isso aqui, só para a gente tirar um pouco uma conclusão espiritual da palavra de Deus, tá? Diz assim, bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bens espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha lá, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos, repreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e graça que ele nos concedeu gratuitamente, no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e remissão dos pecados, segundo a riqueza da graça que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Então aqui, se você examinar, você vai perceber que somos de Cristo. Ele nos elegeu, ele nos predestinou para sermos representantes dele. E ser de Cristo é ser representante de Cristo. É poder as pessoas olharem em nós, e poder ver Cristo Jesus em nossa vida. Eu quero também ler Gálatas para nós concluirmos aqui com tranquilidade toda essa formação espiritual bíblica que Deus tem dado. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, nós vamos ler para breve meditação. Diz o texto: logo já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então aqui é mais um texto. Eu tenho também 1 Coríntios, vamos ler aí 1 Coríntios capítulo de número 1, verso 12, 1 Coríntios capítulo 1, verso 12, 1 verso 12, vamos ler para nossa meditação. Diz: refiro-me ao fato de cada um de vós, Paulo dizendo, dizer eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e eu de Cristo. Então, diante dessa guerra das pessoas ali em Corinto discutir quem era de quem, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e o que estava mesmo ali realmente trilhando uma perspectiva certa, era justamente os que eram de Cristo. Estavam dizendo: não, eu não sou de ninguém, eu represento Cristo, a minha identidade é Cristo. Então por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Porque eu sou de Cristo. Uma vez que eu sou de Cristo, eu não posso ser diferente dele. Cristo, ele foi cheio do Espírito, ele foi cheio do Espírito. Eu tenho alguns detalhes de Jesus Cristo aqui. Por exemplo, foi levado ao deserto, pelo Espírito, Lucas 4:1, além de nascer pelo Espírito, ele foi levado ao deserto, cresceu até a sua idade do início, aos 30 anos do seu ministério, O Espírito Santo desceu como forma corpórea, mostrando ali em Cristo. Ele foi levado ao deserto, capítulo 4, verso 1, pelo Espírito, saiu do deserto cheio do Espírito, capítulo 14 de Lucas e
4 e 14 de Lucas, ele leu o rolo do profeta Isaías, Lucas 4, 18, né, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre o que me ungiu. Ele alegrou-se no Espírito, Lucas 10 e 21, né? Ele expulsou o demônio cheio do Espírito Santo, então Mateus 12, 28. Bom, diante dessa visão de ser de Cristo, nós então entendemos que a razão pela qual devo ser cheio é porque eu sou de Cristo. Ninguém que assegura ser de Cristo deve estar vazio do Espírito Santo. Senão, apenas você estará aventurando, apenas você estará iludido, caminhando iludidamente na jornada rumo ao céu. Se você não procurar ser cheio do Espírito Santo, jamais você vai representar Cristo, demonstrando uma identidade de Cristo na sua vida. Você jamais vai poder: irmão, o DNA do Senhor Jesus corre na minha veia. Não, ele corre se você estiver cheio do Espírito Santo. Deus não tem propósito, Deus não tem nenhuma aliança, Deus não tem prazer em ninguém que se diz ser de Cristo e está vazio, está morto. Você pode ver: pastor, mas isso não é ignorância. Não, a igreja de Laodiceia recebeu uma mensagem que parecia ser ignorante, mas está inserido no texto: pois que não é frio e não é quente, és morno. Quem dera que fosse frio, mas como é morno, não está indeciso, não sabe o que quer, vive uma vida de irresponsabilidade, leva as coisas de Deus de qualquer jeito, então vomitar-te-ei da minha boca. Então, o Senhor não tem compromisso com pessoas que não buscam uma seriedade, não buscam compromisso, não buscam ser cheio do Espírito Santo. Por isso que o texto também diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. O Senhor brecou ali o profeta Ezequiel para trazer a mensagem da morte espiritual que estava sobre justamente Israel, mostrando aquele vale, dizendo: não, eu tenho que ressuscitar do mesmo jeito. Aí eu vou, como aconteceu com Jeremias vai à casa do oleiro, vê lá como está. É assim que eles estão como o vaso que escapou da minha mão, quebrou, mas eu quero restaurar eles. Então Deus ele quer restaurar, ele quer renovar, ele quer reavivar, mas ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com pessoas que se diz cristão e está dormindo, cocheando em dois pensamentos, né? Pastor, o que eu devo fazer? Você deve tomar uma postura, deve tomar uma posição, deve voltar, pôr a boca no pó, como diz o texto: coloca a sua boca no pó, talvez haja esperança. Então, por que devo ser cheio do Espírito Santo? Primeira razão: porque eu sou de Cristo. Se eu sou de Cristo, eu devo ser cheio do Espírito Santo. Essa é a minha identidade, é ser cheio do Espírito Santo. Segunda razão: porque eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo porque eu sou templo do Espírito Santo. Aqui já não fala mais da identidade, aqui fala da morada. Eu sou a casa dele, eu sou a morada do Espírito. Então, uma vez que eu sou a casa, eu preciso estar realmente cheio dele. Ele precisa morar em mim. 1 Coríntios 6 e verso, vamos ler 6 e verso de número 19, diz assim: acaso não sabeis vós que sois o corpo e o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha isso. Vós sois templo do Espírito Santo, morada, casa, né? João capítulo 14, versículo de número 23, nós vamos ler para nós termos essa meditação precisa. Diz: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, 2 Coríntios 6, vamos lá, 2 Coríntios 6 para a nossa meditação. É muito lindo esse texto, capítulo 6, versículo de número 16. Olha o que a Bíblia diz: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei, andarei entre eles, serei o meu Deus, eles serão o meu povo. Por isso retirai do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, eu vos receberei, serei vosso pai, vós serais para mim meus filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Gente, aqui é um assunto muito sério, porque fala da casa, da morada que somos, né? A nossa boca, nossa mão, nossos olhos, nossos ouvidos, nossos pés, todo o nosso corpo
faz parte da morada do Espírito Santo, né? E temos aí texto como Efésios capítulo 19, 22, um texto lindo para isso, Hebreus capítulo 3, versículo 4, 6, tá? 2 Coríntios 6 e 16. Observem que a construção desse corpo, né, foi santificado, foi trabalhado pelo sangue de Jesus, para que o Espírito Santo possa morar. Então, uma vez que eu sou de Cristo, eu também sou templo do Espírito Santo. Por isso, por ser templo, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Quem habita em você? O Espírito Santo? Ah, mas não gosta de orar. Quem habita você? O Espírito Santo. Ah, mas não gosta de ler a Bíblia. Quem habita você? Ah, o Espírito Santo. Ah, mas eu não ligo de ir para o culto. Enterrei os meus talentos. Já não falo mais em língua. Já não estou mais vivendo uma vida de intimidade, né? Estou lá relaxadamente. Portanto, aí o termômetro, ele sinaliza dizendo: você está vazio. O Espírito Santo não está mais dentro de você. Essa é uma realidade bíblica, né? Inclusive, o texto fala: não fazeis do vosso corpo uma meretriz, né? Então, o Espírito Santo, ele habita em templo limpo, em templo santificado, em templo que vem buscar a Deus uma vida de comunhão, né? Aonde os teus olhos têm olhado, aonde os nossos olhos têm olhado, aonde a nossa boca tem, o que a nossa boca tem falado, o que nossos ouvidos têm ouvido, o que a nossa mente tem pensado, o que as nossas mãos têm tocado. Bom, por que eu devo ser cheio do Espírito Santo? Porque eu sou de Cristo, porque eu sou templo do Espírito Santo. Para finalizar, porque eu sou de Cristo. Terceira razão, eu sou de Cristo porque eu sou servo. Eu sou servo. A palavra servo vem aqui representando que eu estou a serviço de Cristo. Eu estou como soldado do Senhor. Então, eu não posso ser vazio se eu sou servo de Cristo. O servo de Cristo, ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Lembra de Pedro e João, que subia a hora nona para orar, né? E eles estavam subindo, quando o coxo estavam ali, ele disse: eu não tenho ouro nem prata. O coxo queria uma esmola, mas os dois disseram: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Cheios do Espírito Santo. O texto fala, sim, que Pedro, ele pregou uma mensagem tão cheia do Espírito Santo, né, que ali se converteu 3.000 almas para o Senhor, né? Estevão estava cheio do Espírito Santo. Olharam para Estevão, seu rosto estava realmente brilhando. Então, observe que ser cheio do Espírito Santo na necessidade de estar revestido para o comissionamento, para a missão que nos é proposta, né? A porta do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. Marcos 16 e 15, 17 e 20, Lucas 9. E pisarão sobre serpentes, escorpiões, comerão alguma coisa mortífera, não farão, expulsarão demônio. Então, o texto fala que para nós fazermos o chamado, vivermos o chamado de Deus, para nós vivermos nessa comissão estabelecida por Cristo em nossa vida, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Tem pessoa que tem medo do diabo, tem medo de macumba, tem medo de maldição. Tem pessoas que ela vive um cristianismo pacato, aquele cristianismo medroso, né? Tudo é um pavor, mas não ora, não busca, não busca de Deus, né? Autoridade. Eis que vos dou autoridade. Mas como? Sendo cheio do Espírito Santo. Agora, para finalizar, como posso ser cheio do Espírito Santo? Só existe uma condição de ser cheio do Espírito Santo: é buscando a sua presença, em espírito, em verdade, em fé, em amor, em comunhão, em santidade. Buscando o Espírito Santo é que você pode ser cheio. Não há nada que possa te encher do Espírito Santo, a não ser o próprio Espírito Santo. Talvez você disse: é fato isso. Com certeza, somente o Espírito Santo pode, né? Não adianta você apelar aí por óleo ungido, não adianta ficar apelando por talit ungido no monte, não adianta ficar apelando por quepá na cabeça, não adianta ficar por toalhinha suada ungida, não adianta ficar apelando por esse sincretismo aí. O Espírito Santo, ele é poderoso
para assumir o teu interior, morar dentro de você e fazer você viver, né, o sobrenatural. Como eu disse, porque somos servo de Cristo. Para ser servo, precisamos trabalhar, estar a serviço. Somos soldados, estamos para guerrear, estamos para lutar contra o diabo, contra as fortalezas de Satanás, estamos para expulsar demônio. Fomos chamados, comissionados para curar os enfermos. Fomos comissionados para ganharmos almas, arrebatarmos almas do fogo, como escreve Judas. Para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo. E só isso pode resolver a situação com relação à sua vida espiritual, à nossa vida espiritual. Ser cheio do Espírito Santo é buscar a Deus em oração, tá bom? Deixo aí esse vídeo, 3 razões porque devemos ser cheios do Espírito Santo. Se você assistiu até o fim, deixa um like, comente, se inscreva, em nome de Jesus, ajude nós, eu conto com você, hein? Espero você no próximo vídeo, tamo junto, em nome de Jesus.